Os anos 80 não foram só sobre neon e laque. Por trás de blockbusters chamativos, espreitavam filmes tão perturbadores que governos destruíram cópias, invadiram locadoras e ameaçaram prisão a quem os possuísse, mas essas visões proibidas agora estão disponíveis nos seus aparelhos. A questão é, você está pronto para ver o que tentaram esconder? 1. Evil Dead 2, 1987. Uma motosserra acelera, sangue espirra pelas paredes da cabana. A obra-prima de terror de Sam Raimi não só chocou o público, como levou as juntas de censura ao colapso total. Esta sequência hipercinética pegou em tudo o que fez o original ser banido e elevou ao máximo com um senso de humor perverso. As autoridades alemãs cortaram quase 7 minutos de metragem, eliminando os momentos mais icônicos do filme. A infame cena do olho saltando. Foi-se. A namorada decapitada dançando? Desapareceu. Os censores britânicos exigiram cortes na cena grotesca de amputação de mão de Bruce Campbell, alegando que inspiraria automutilação imitativa. Mesmo na América, a MPAA forçou múltiplas submissões antes de conceder, a contragosto, um R rating. Raimi travou essas batalhas operando com um orçamento apertado de apenas 3,6 milhões de dólares. A produção era puro caos. Atores encharcados em xarope de milho e corante alimentar por semanas. Efeitos práticos falhando e Campbell sofrendo ferimentos reais durante as acrobacias. A equipe apelidou a produção de Os Três Patetas Encontram o Exorcista. Os críticos não sabiam o que pensar. Alguns o viam como puro gore, enquanto outros reconheceram sua mistura inovadora de terror e comédia. Roger Ebert chamou-o de uma comédia disfarçada de banho de sangue. A controvérsia apenas alimentou seu status de culto, com fãs trocando cópias VHS cada vez mais degradadas para experimentar a visão intransigente de Raimi. Hoje, Evil Dead 2 está disponível em toda a sua glória sangrenta em várias plataformas, completamente restaurado dos negativos originais. O que os censores um dia temeram que corromperia a sociedade é agora celebrado como uma das comédias de terror mais influentes já feitas. A lição? Às vezes, os filmes mais inovadores são aqueles que as autoridades mais tentam enterrar. 2. A Mosca, 1986. O corpo de um cientista borbulha e se abre enquanto a carne humana dá lugar a um exoesqueleto de inseto. O remake de A Mosca, de David Cronenberg, não apenas atualizou um filme B dos anos 50, ele o transformou em uma meditação sobre doença e decadência que aterrorizou censores em todo o mundo. O Conselho Britânico de Classificação de Filmes exigiu cortes em várias sequências, particularmente na infame cena do vômito, onde o personagem de Goldblum dissolve a mão de sua vítima com enzimas digestivas corrosivas. A Finlândia baniu o filme totalmente, alegando danos psicológicos aos espectadores. Na Austrália, o filme foi cortado para o lançamento nos cinemas, com quase 4 minutos da grotesca transformação de Brundlefly removidos. O que incomodou os censores não foi só o gore. Era a abordagem clínica de Cronenberg ao horror corporal. O diretor insistiu na precisão médica, consultando entomologistas e geneticistas para criar uma transformação cientificamente plausível. O mago dos efeitos especiais Chris Wallace ganhou um Oscar por criar mais de 20 estágios diferentes da Brundlefly, cada um mais perturbador que o anterior. Críticos dividiam-se entre os que viam gênio artístico e os que viam exploração repulsiva. O New York Times elogiou-o como um filme de terror de arrepiar que é também o romance mais comovente do ano. Enquanto isso, grupos religiosos protestaram contra cinemas que exibiam o filme, alegando que promovia ideologias antirreligiosas sobre a manipulação da natureza. A versão sem cortes finalmente surgiu em Laserdisc nos anos 90, mas só nos anos 2000 é que edições Blu-ray totalmente restauradas tornaram a visão completa de Cronenberg acessível. Hoje, os serviços de streaming oferecem o filme em sua forma sem censura, permitindo aos espectadores vivenciar cada momento nauseante do que muitos agora consideram a obra-prima de Cronenberg, um filme que pergunta quanta humanidade resta enquanto o corpo se trai. 3. Hellraiser, 1987. Ganchos perfuram a carne. Correntes esticam. Hellraiser, de Clive Barker, não apenas reinventou o terror, mas criou toda uma mitologia de prazer e dor que os censores acharam perturbadora demais para suportar. Baseado na novela de Barker, The Hellbound Heart, o filme apresentou ao público os cenobitas, seres interdimensionais que não conseguiam distinguir entre prazer extremo e agonia extrema. Censores mundiais recuaram diante da fusão de horror e erotismo do filme. A MPAA exigiu cortes extensos para dar classificação R, forçando Barker a cortar cenas
Renascimento e o assassinato de Julia a marteladas. Sensores britânicos cortaram mais de 30 segundos, incluindo closes de ganchos na pele e a cena das unhas no chão. O Japão criou uma versão diferente, com quase 4 minutos removidos. O que perturbou as autoridades não foi apenas a violência gráfica, foi a recusa de Barker em moralizar. O filme apresentava a dor como potencialmente transcendente, uma filosofia que grupos conservadores consideraram blasfema. Várias redes de cinema americanas recusaram exibir o filme, alegando promover comportamento desviante. A produção foi um pesadelo. O modesto orçamento de $1 milhão obrigou a equipe a ser criativa com efeitos práticos. O ator que fazia Frank sem pele ficava horas num macacão coberto de fígado cru e tripas. A maquiagem icônica de Pinhead levava 6 horas para ser aplicada diariamente. Doug Bradley, que interpretou Pinhead, nem conseguia sentar-se com a fantasia. Críticos inicialmente o descartaram como torture porn, mas Hellraiser gradualmente ganhou reconhecimento como um marco no terror. Roger Ebert chamou-lhe um triunfo da imaginação sobre o orçamento. A criação de Barker gerou uma franquia com 11 filmes, embora nenhum se compare ao poder transgressor do original. Hoje, a versão totalmente sem cortes está em streaming no Shudder e noutras plataformas. Espectadores modernos podem finalmente experimentar a visão implacável de Barker de um mundo onde agonia e êxtase são dois lados da mesma moeda, uma visão que os censores tentaram desesperadamente esconder de seus olhos. 4. Robocop, 1987. Uma sala de reuniões corporativa explode em violência enquanto um robô com defeito despedaça um executivo em pedaços sangrentos. O Robocop de Paul Verhoeven pode parecer ação padrão dos anos 80 à superfície, mas por baixo espreitava uma sátira selvagem tão brutal que os censores se esforçaram ao máximo para o domar. Verhoeven submeteu seu filme a MPAA 11 vezes, um número impressionante até conseguir a classificação R. A versão original tinha cenas estendidas da execução de Murphy com a mão arrancada e a cabeça baleada de perto. O massacre na sala de reuniões do ED-209 mostrava o corpo da vítima corporativa sendo crivado de balas. Censores internacionais foram ainda mais duros. A Alemanha cortou 5 minutos inteiros e o Reino Unido editou pesadamente o assassinato de Murphy e a cena do lixo tóxico. A violência não foi gratuita, era o ponto principal. Verhoeven deliberadamente tornou a brutalidade chocante para sublinhar sua crítica à cultura corporativa americana e à polícia militarizada. Executivos do estúdio entraram em pânico, temendo que a mensagem anticapitalista do filme afastasse o público. Em vez disso, arrecadou 53,4 milhões contra 13 milhões de orçamento, provando a conexão do público com seus temas subversivos. A produção foi repleta de desafios. O traje do Robocop, que custou mais de $1 milhão para ser construído, era tão desconfortável que o ator Peter Weller perdia 3 quilos por dia de tanto suar. Inicialmente, ele só conseguia trabalhar em blocos de 20 minutos antes de esfriar. O Departamento de Polícia de Detroit recusou-se a cooperar com as filmagens, forçando a produção a filmar em Dallas. Críticos gradualmente reconheceram o brilho do filme. O crítico Hal Hinson, do Washington Post, chamou-o de uma fantasia sci-fi com um toque político mordaz. Mesmo conservadores que a princípio condenaram o filme acabaram por reconhecer sua visão profética de controle corporativo. Hoje, o corte do diretor está em várias plataformas, restaurando a visão intransigente de Verhoeven em toda a sua glória ultraviolenta. O que antes escandalizava os censores é agora reconhecido como um dos filmes de ficção científica mais inteligentes da década, provando que, às vezes, os filmes mais censurados são aqueles que tocam mais fundo na ferida da sociedade. 5. O Enigma de Outro Mundo, 1982. O tórax de um homem se abre, revelando fileiras de dentes que arrancam os braços do seu médico. A Coisa, de John Carpenter, não foi apenas banida, foi enterrada. Lançado no mesmo verão que ET, esta obra-prima paranoica sobre um alienígena metamorfo chocou o público que esperava uma aventura espacial familiar. Suécia e Austrália exigiram grandes cortes antes de sua estreia nos cinemas, com foco na cena da autópsia e na infame sequência do desfibrilador. A Alemanha o proibiu totalmente até 1991, alegando que o tom nihilista e as transformações gráficas do filme danificariam a moral pública. Mesmo na América, cadeias de cinemas inteiras recusaram-se a exibir a versão sem cortes, forçando a Universal a lançar uma edição censurada que removeu quase 4 minutos do trabalho inovador de efeitos de Rob Bottin. O que fez de The Thing tão controverso não foi só o gore, foi a visão sombria do filme. Na era do otimismo Reagan, Carpenter trouxe uma visão de isolamento e desconfiança totais. O estúdio entrou em pânico quando as audiências de teste
Nojo em vez de entretenimento, exigindo um final mais otimista que Carpenter recusou filmar. Nos bastidores, a produção quase destruiu todos os envolvidos. O mago dos efeitos especiais, Rob Bottin, trabalhou 20 horas por dia por mais de um ano, acabando por precisar de hospitalização por exaustão. As temperaturas nos sets refrigerados eram mantidas abaixo de zero, causando inúmeros problemas de saúde para o elenco e a equipe. O filme acabou custando 15 milhões de dólares, mas arrecadou apenas 19,6 milhões, tornando-se uma decepção comercial. Críticos massacraram o filme no lançamento. David Ansen, da Newsweek, chamou-o de o auge do terror alienígena feito para nos repugnar. Vincent Canby o descartou como lixo instantâneo. A repercussão quase encerrou a carreira de Carpenter nos grandes estúdios. Hoje, a coisa está disponível sem cortes em vários serviços de streaming e é amplamente considerado um dos maiores filmes de terror já feitos. Seus efeitos práticos ainda superam o CGI moderno e sua atmosfera de paranoia parece mais relevante do que nunca. Às vezes, os filmes mais importantes são aqueles que a sociedade inicialmente rejeita. 6. Videodrome. Em 83, um homem insere uma fita de vídeo numa abertura latejante no abdômen. O Videodrome de David Cronenberg não apenas desafiou os censores, previu todo o debate sobre controle de mídia e censura décadas antes da era da internet. Este pesadelo alucinatório segue a descida à loucura de um programador de TV a cabo após descobrir um sinal de transmissão que faz os espectadores experimentarem alucinações violentas. A MPAA exigiu vários cortes antes de, a contragosto, conceder uma classificação R. Cenas da fenda no estômago de James Woods e da tortura de Debbie Harry no set de Videodrome foram bastante reduzidas. Censores internacionais foram ainda mais agressivos. O Japão cortou mais de 7 minutos, enquanto a Austrália o proibiu inteiramente até 1987. A Junta de Classificação do Reino Unido forçou a remoção da sequência da TV que respira e encurtou a cena da fusão da pistola. O que aterrorizou as autoridades não foi só a imagem, mas a sugestão de Cronenberg de que o consumo de mídia fisicamente religa nossos cérebros e corpos. Numa era de crescente controle conservador da mídia, a mensagem de Videodrome de que a tela da televisão é a retina do olho da mente atingiu em cheio os estabelecimentos políticos mundiais. A produção foi tão bizarra quanto o próprio filme. Cronenberg insistiu em efeitos práticos para todas as alucinações, criando uma atmosfera surreal no set. A famosa cena da TV exigiu que a equipe de Rick Baker construísse uma televisão que respirava, pulsava e se expandia fisicamente. James Woods, mais tarde, alegou ter tido alucinações genuínas após passar semanas imerso no material perturbador. Os críticos estavam profundamente divididos. Alguns o descartaram como um horror corporal pretensioso, enquanto outros reconheceram sua visão profética. O The Village Voice o chamou de uma fábula faustiana para a era da informação, enquanto publicações mainstream o rotularam de depravado e sem sentido. Hoje, a versão integral está disponível na Criterion Collection e serviços de streaming. Espectadores modernos reconhecem a previsão inquietante de Videodrome sobre a nossa realidade dominada por telas e a manipulação da mídia. O aviso de Cronenberg sobre a facilidade com que a informação visual pode remodelar a humanidade não estava apenas à frente do seu tempo, era demasiado perigoso para as autoridades permitirem na sua forma original. Seven, Reanimator, 1985. Uma cabeça decepada mantém uma mulher em apuros como refém com intenções perversas. Reanimator, de Stuart Gordon, não só chocou os censores, injetou comédia de humor negro no terror Lovecraftiano com tamanha desenvoltura que autoridades mundiais não sabiam se riam ou o proibiam de vez. A MPAA recusou-se a conceder uma classificação R, forçando o filme a ser lançado sem classificação nos EUA. A Alemanha o proibiu completamente até 1999, enquanto a Grã-Bretanha exigiu grandes cortes no massacre do necrotério e na infame cena da cabeça. A Austrália criou uma versão muito editada que removeu quase 7 minutos, tornando o enredo quase incompreensível. O que fez os censores perderem a cabeça foi o tom sardônico do filme ao conteúdo extremo. Gordon não só mostrava violência gráfica, mas a apresentava com um humor tão negro que as autoridades temiam que os espectadores se tornassem insensíveis a atrocidades reais. Grupos religiosos ficaram particularmente indignados com a abordagem casual do filme A Reanimação dos Mortos, chamando-a de blasfema e perigosa. Nos bastidores, a produção operou com um orçamento apertado de $900 mil, forçando a equipe a ser criativa. O soro de reanimação verde brilhante era, na verdade, Windex, misturado com corante alimentar. Jeffrey Combs, que interpretou Herbert West, teve que refilmar o massacre do necrotério ter
porque os efeitos práticos continuavam a falhar, cobrindo-o de sangue falso por quase 20 horas seguidas. Os críticos estavam profundamente divididos. Alguns reconheceram a sua genialidade. Vincent Canby chamou-lhe uma bagunça boba, sangrenta e imaginativa. Outros condenaram-no como pura exploração. Mas o público o tornou um fenômeno cult. Sessões à meia-noite esgotavam por anos, com espectadores gritando o diálogo e aplaudindo nos momentos mais ultrajantes. Hoje, a versão sem cortes está disponível na Arrow Video e em serviços de streaming, restaurando cada momento da visão intransigente de Gordon. Críticos modernos agora reconhecem Re-Animator como um marco que redefiniu os limites da comédia de terror. O que os censores antes temiam que corromperia a sociedade é agora celebrado como um dos filmes de terror mais inventivos e influentes da década. 8. Um lobisomem americano em Londres, 1981. Ossos estalam, a pele se estica, os gritos de um homem se transformam em uivos. O Lobisomem Americano em Londres, de John Landis, não foi só censurado. Criou um novo híbrido de terror que as autoridades não conseguiam categorizar. Era comédia? Era terror? Esta obra-prima que desafia o gênero sobre turistas americanos atacados nos pântanos confundiu os conselhos de censura em todo o mundo. Censores britânicos exigiram cortes no ataque inicial do lobisomem e na icônica sequência de transformação, alegando que os efeitos realistas poderiam inspirar violência no mundo real. A Alemanha classificou-o como nocivo aos jovens e editou drasticamente o massacre do metrô. A Finlândia o proibiu totalmente até 1984. Mesmo na América, a MPAA forçou Landis a cortar a sequência do sonho do massacre nazista antes de conceder uma classificação R. O que tornou o filme tão controverso foram os efeitos práticos inovadores de Rick Baker. A transformação do lobisomem era tão visceralmente realista que criou um novo padrão para o horror corporal. Baker ganhou o primeiro Oscar de melhor maquiagem por seu trabalho, legitimando os efeitos de terror como arte séria em vez de mera exploração. A produção foi assolada por problemas. O lobisomem mecânico falhava frequentemente, forçando a equipe de Baker a trabalhar sem parar para consertá-lo. Griffin Dunne precisou aguentar até 12 horas de maquiagem para seu personagem em progressiva decomposição. A famosa sequência de Piccadilly Circus exigiu que Landis convencesse as autoridades de Londres a fechar um dos cruzamentos mais movimentados da Europa, pela primeira vez na história. Os críticos ficaram perplexos com as mudanças de tom do filme. Roger Ebert elogiou seu assombro ingênuo, enquanto críticos mais conservadores condenaram sua mistura de humor e violência gráfica como moralmente irresponsável. O público fez dele um sucesso modesto, arrecadando 30,6 milhões de dólares contra um orçamento de 10 milhões. Hoje, a versão integral sem cortes está disponível em várias plataformas, restaurando cada fotograma do trabalho inovador de efeitos de Baker. Espectadores modernos o reconhecem como um filme que mudou fundamentalmente a mitologia lobisomem no cinema, provando que as obras mais influentes são muitas vezes aquelas que desafiam fácil classificação e censura. 9. Dia dos Mortos, 1985. A cabeça de um homem é lentamente descascada como uma laranja enquanto zumbis se banqueteiam com seu rosto gritante. O Dia dos Mortos, de George Romero, enfrentou uma censura tão extrema que o diretor afirmou que o público nunca viu sua verdadeira visão até décadas depois. Esta sombria conclusão da trilogia original Dead, de Romero, empurrou os limites do gore na tela além de tudo o que fora tentado antes. A MPAA ficou tão horrorizada pelos efeitos hiperrealistas de Tom Savini que ameaçou uma classificação X, forçando Romero a cortar mais de 15 minutos de filmagem. A Alemanha proibiu o filme inteiramente até 1990, enquanto a Junta de Classificação do Reino Unido exigiu cortes extensos no massacre da base militar e na infame cena da morte de Rhodes. Alguns países, como a Austrália, só permitiram versões muito editadas que removeram quase toda a obra inovadora de Savini. O que deixou as autoridades particularmente desconfortáveis foi a visão nihilista de Romero. Numa era de crescente militarismo, o filme retratava soldados como psicopatas perigosos e com gatilho fácil. O governo e os militares, heróis tradicionais na maioria das narrativas de zumbis, eram mostrados como os verdadeiros monstros, uma mensagem subversiva que deixou os censores nervosos durante a administração Reagan. A produção foi um pesadelo numa caverna subterrânea real. A mina onde filmaram mantinha 40 graus Celsius constantes, causando falhas e doenças na equipe e elenco. A equipe de Savini criou mais de 15 mil galões de sangue falso, estabelecendo um recorde para a época. O orçamento de 3,5 milhões de dólares do filme era uma fração do que Romero pediu, forçando-o a reduzir sua visão original do "E o vento levou" dos filmes de zumbis. Os críticos foram
Muitos o descartaram como violência gratuita, sem reconhecer seu afiado comentário social. Arrecadou apenas 5,8 milhões nas bilheterias, tornando-o uma decepção comercial que assombraria a carreira de Romero. Hoje, a versão completamente sem cortes está disponível na Shout Factory e em vários serviços de streaming, restaurando a visão completa de Romero em toda a sua glória macabra. Críticos modernos agora o reconhecem como talvez o mais perspicaz dos filmes de zumbi de Romero, um aviso sobre o colapso social que parece cada vez mais profético. Às vezes, os filmes mais censurados são os que contam as verdades mais duras. 10 Society, 1989. A elite rica de Beverly Hills literalmente se funde numa massa contorcida de carne durante um ritual chamado The Shunting. O filme Society de Brian Yuzna não foi apenas censurado, foi deliberadamente suprimido pelos seus próprios distribuidores, que temiam que sua mensagem anticapitalista afastasse o público americano. Embora concluído em 1989, o filme ficou engavetado por anos nos Exawa, enquanto era exibido para plateias chocadas na Europa. O Japão exigiu cortes extensos na infame sequência de manobras, enquanto a Alemanha o classificou como prejudicial a menores. Quando finalmente recebeu um lançamento americano limitado em 1992, várias cenas foram cortadas, particularmente as conotações incestuosas entre Bill e sua irmã. O que tornava Society realmente perigoso não era só a imagem grotesca, era sua crítica selvagem à desigualdade de riqueza da era Reagan. O filme literalmente retratava os ricos como uma espécie diferente que se alimenta dos pobres. Numa era de celebração do capitalismo desenfreado, essa mensagem foi considerada subversiva demais para lançamento comercial. O estúdio o enterrou, esperando que caísse no esquecimento. Os efeitos especiais do filme, criados por Screaming Mad George, levaram a maquiagem prática aos seus limites absolutos. O artista japonês surrealista passou meses desenvolvendo a técnica para criar a cena de shunting, que exigia que os atores fossem cobertos com próteses por até 18 horas de cada vez. Muitos membros da equipe teriam vomitado ao ver os efeitos completos pela primeira vez. Críticos que realmente viram o filme reconheceram seu brilho transgressor. Time Out Londres chamou-o de uma sátira selvagem e brilhante sobre os valores vergonhosos das classes dominantes americanas. Enquanto isso, publicações americanas tradicionais ou o ignoraram completamente ou o descartaram como exploração de mau gosto. Hoje, a Arrow Video restaurou a versão integral para Blu-ray e streaming, permitindo ao público finalmente vivenciar a visão de Yuzna sem concessões. O que os distribuidores temiam que despertasse a consciência de classe é agora celebrado como um dos filmes de terror mais politicamente radicais da era. Prova de que, às vezes, os filmes mais suprimidos são aqueles que desafiam o próprio status quo econômico. 11. The Howling, 1981. Uma transformação de lobisomem dura minutos, ossos estalam, carne rasga e uma mulher assiste em terror paralisado. O uivo de Joe Dante redefiniu a mitologia lobisomem tão dramaticamente que censores globais correram para conter sua influência. Este filme de terror diabolicamente engraçado sobre uma âncora que encontra uma colônia de lobisomens levou os efeitos práticos além do que o público já vira. Censores australianos exigiram grandes cortes nas sequências de transformação e na infame cena da fogueira, removendo quase 4 minutos. A junta de classificação britânica editou drasticamente a cena da morte do Dr. Wagner e encurtou a transformação prolongada de Eddie. Mesmo na América, a MPAA forçou Dante a cortar várias cenas antes de conceder uma classificação R, especialmente os aspectos mais eróticos da subcultura de lobisomens. O que tornou The Howling problemático para os censores não foi só o gore, mas a sugestão subversiva do filme. Os membros mais respeitados da sociedade poderiam ser monstros à vista de todos. Numa era de crescente controle conservador, a ideia de que terapeutas, polícia e autoridades eram lobos literais atingiu um nervo nos censores do sistema. Nos bastidores, a produção foi assolada por dificuldades. O diretor original foi demitido após poucos dias, forçando Dante a assumir com mínima preparação. Os trajes de lobisomem eram tão desconfortáveis que os atores só filmavam por 20 minutos antes de precisar de pausas. O mago dos efeitos, Rob Bottin, esgotou-se, saindo antes do fim da produção para trabalhar em The Thing. A crítica se dividiu, com alguns elogiando sua sagacidade e outros a descartando como exploração. Roger Ebert a chamou de uma mistura eficaz de horror e humor, enquanto críticos mais conservadores condenaram suas transformações gráficas como gratuitas. Apesar das críticas mistas, arrecadou 17,9 milhões de dólares contra um orçamento de 1,5 milhão de dólares, gerando 7 sequências de Jiminy.
Hoje, a versão integral está disponível em múltiplas plataformas, restaurando a visão completa de Dante. Os espectadores modernos reconhecem The Howling como um marco cinematográfico que transformou para sempre o gênero dos filmes de lobisomens, fazendo com que todas as transformações anteriores parecessem brandas em comparação. Aquilo que os censores outrora temiam que traumatizasse o público é hoje celebrado como um triunfo técnico que continua a influenciar cineastas décadas mais tarde. 12. Near Dark, 1987. Um homem bebe sangue à força direto de um pulso cortado, enquanto sua família morre queimada ao redor. Near Dark, de Kathryn Bigelow, não só foi censurado, mas deliberadamente enterrado por distribuidores incomodados com sua abordagem que desafiava o gênero. Este conto de vampiros neo-western misturou vampiros com bandidos, criando algo que os censores não conseguiam categorizar facilmente. A MPAA exigiu cortes em várias cenas, especialmente o massacre no bar e a matança no hotel, antes de conceder uma classificação R. Censores internacionais foram ainda mais duros. A Alemanha removeu quase 6 minutos, focando na cena onde Homer ataca o jovem garoto. A Austrália editou pesadamente as sequências de beber sangue, alegando que glamorizavam a violência. O que tornou Near Dark subversivo foi não explicar seus vampiros nem usar a palavra V. Bigelow mostrou o vampirismo como doença transmitida pelo sangue em vez de maldição sobrenatural, dando ao filme ressonância incômoda na crise da AIDS. Grupos conservadores condenaram o filme pela sua representação simpática de indivíduos infectados, uma alegoria pouco velada que era demasiado política para o conforto na América de Reagan. A produção operou com um orçamento modesto de $5 milhões, forçando uma criatividade incrível da equipa. Não podendo pagar presas de vampiro caras, Bigelow instruiu os atores a usar a linguagem corporal e a performance para expressar sua natureza predatória. O icônico massacre no bar levou 24 dias para filmar, quase um quarto de todo o cronograma de produção. 3 membros do elenco já haviam aparecido em Aliens, o que rendeu a Near Dark o apelido informal de Aliens no Deserto. A crítica foi amplamente desdenhosa no lançamento. O filme arrecadou apenas 3,4 milhões nas bilheterias, tornando-o uma decepção comercial. No entanto, os aluguéis de VHS gradualmente construíram sua reputação como um clássico cult. Hoje, a versão integral está disponível em Blu-ray da Shout Factory e em várias plataformas de streaming. A crítica moderna agora reconhece Near Dark como um filme de vampiros revolucionário que influenciou tudo, de True Blood a Crepúsculo. A visão de Bigelow estava tão à frente do seu tempo que nem os censores sabiam o que fazer com ela. Um filme original demais para ser devidamente compreendido décadas depois. 13. Phantasm, 1979. Uma esfera metálica perfura o crânio de um homem e espalha seu cérebro pelo mármore. O Fantasma de Don Coscarelli estreou em 1979, mas suas batalhas de censura se estenderam pelos anos 80, enquanto a distribuição em VHS expunha novas audiências aos seus horrores surreais. Este sonho febril sobre o homem alto e sua funerária interdimensional confundiu os censores, que não conseguiam decidir se era arte ou exploração. A Junta de Classificação Britânica exigiu cortes extensos antes de permitir o lançamento em vídeo, focando na sequência da esfera e na cena do dedo na caixa. A Austrália o proibiu totalmente até 1985. Mesmo na América, o filme sofreu censura regional, com estados forçando cortes na cena do sangue amarelo antes das exibições. A narrativa onírica do filme deixou os censores desconfortáveis, pois não distinguiam realidade de alucinação. O que tornou o Fantasma revolucionário foi sua abordagem faça você mesmo, Daddy Mir. Coscarelli atuou como roteirista, diretor, produtor, diretor de fotografia e editor, criando uma visão singular, sem concessões da interferência do estúdio. O filme inteiro foi rodado por apenas $300 mil, com a maior parte do orçamento gasta na icônica esfera prateada, que exigiu vários protótipos antes de funcionar corretamente. A produção foi um verdadeiro esforço independente. A maioria do elenco eram amigos de Coscarelli, sem experiência de atuação. Angus Scrimm, que interpretou o Homem Alto, criou seu próprio figurino e desenvolveu o andar distinto de seu personagem. O famoso mausoléu de mármore era, na verdade, uma funerária ativa que só permitia filmar entre meia-noite e 6 da manhã, obrigando o elenco e equipe a se adaptar a um horário noturno. Críticos inicialmente o rejeitaram como incoerente, mas o público o transformou num sucesso inesperado, faturando mais de 12 milhões e gerando 4 sequências. Roger Ebert deu uma crítica negativa, famosa, chamando-o de um filme para ver à distância. No entanto, ele gradualmente desenvolveu um culto massivo.
E aluguéis de VHS. Hoje, Phantasm está disponível totalmente sem cortes e restaurado em 4K, preservando cada momento bizarro da visão inabalável de Coscarelli. O que os censores acharam perturbador demais para permitir tornou-se um clássico amado que continua a influenciar cineastas de terror. O aviso do homem alto. Você pensa que quando morre vai para o céu. You Come to Us acabou por se revelar profético para um filme que se recusou a ser esquecido e a perder a sua relevância. 14. They Live, 1988. Alienígenas disfarçados controlam a sociedade com mensagens subliminares na mídia. Eles Vivem, de John Carpenter, não foi censurado pela violência, mas sim suprimido pela sua mensagem política radical. Este filme de ação e ficção científica, sobre um andarilho que descobre óculos que revelam o controle alienígena oculto da sociedade, tocou num ponto sensível demais. Embora tenha evitado a censura governamental explícita, o filme enfrentou desafios significativos de distribuição. Grandes redes de cinema limitaram o lançamento, e transmissões de TV editaram pesadamente as mensagens políticas do filme. Os mercados internacionais foram ainda mais restritivos. A China o baniu completamente, enquanto vários países europeus exigiram a remoção de imagens anticapitalistas específicas antes de permitir o lançamento. O que tornou They Live perigoso não foi o sangue ou a violência, foi a crítica direta de Carpenter ao capitalismo de consumo da era Reagan. O filme retratava a elite rica como alienígenas desumanos, explorando a humanidade pela manipulação da mídia. Mensagens como obedeça, consuma e conforme-se apareciam em anúncios vistos pelos óculos especiais, um ataque direto à cultura de consumo que os distribuidores consideraram radical. A produção operou com um orçamento modesto de 3 milhões durante a greve do Sindicato dos Roteiristas de 1988. Carpenter escreveu o roteiro sob um pseudônimo para evitar complicações da guilda. O lutador profissional Roddy Piper foi escalado para o papel principal, apesar de quase não ter experiência como ator, uma aposta que valeu a pena com sua icônica entrega da fala. Vim aqui para mascar chiclete e chutar bundas, e estou sem chiclete. Os críticos foram em grande parte desdenhosos no lançamento. O Washington Post chamou de um filme sem muita razão de ser. Arrecadou apenas 13 milhões de dólares nas bilheterias, tornando-o um sucesso modesto, mas longe de ser um êxito. No entanto, aluguéis de VHS e transmissões a cabo construíram gradualmente sua reputação como um clássico cultuado. Hoje, Eles Vivem está disponível na íntegra em múltiplas plataformas e é amplamente reconhecido como uma sátira política premonitória. A crítica de Carpenter à manipulação da mídia e à desigualdade econômica parece mais relevante agora do que quando foi lançado. Às vezes, os filmes mais importantes não são censurados pelo que mostram, mas pelo que revelam sobre a sociedade que tenta suprimi-los. 15. Do Além, 1986. Uma glândula pineal cresce da testa de um cientista como um grotesco terceiro olho, buscando experiências sensoriais além da compreensão humana. Do Além, de Stuart Gordon, vagamente baseado em H.P. A história de Lovecraft não apenas desafiou os sensores, ela os quebrou. Este horror corporal alucinatório sobre uma máquina que estimula a glândula pineal para perceber outras dimensões foi muito além do que as autoridades consideravam aceitável. A MPAA inicialmente deu-lhe uma classificação X, forçando Gordon a cortar quase 4 minutos de filmagem. Censores internacionais foram ainda mais agressivos. A Alemanha o proibiu completamente até 1991, enquanto a Austrália exigiu cortes extensos nas cenas de canibalismo cerebral e na morte de Crawford. O Conselho de Classificação do Reino Unido criou uma versão fortemente editada que tornou o enredo quase incompreensível, removendo todas as cenas do Dr. Pretorius transformado. O que tornou From Beyond perturbador para os censores foi a fusão de horror corporal extremo e erotismo explícito. Gordon borrou deliberadamente as linhas entre prazer e dor, sugerindo que a glândula pineal, se bem estimulada, poderia transformar tortura em êxtase. Esta mensagem transgressora foi considerada perigosa demais para o público em geral na América de Reagan. A produção operou com um orçamento apertado de 4,5 milhões, forçando uma criatividade incrível da equipe de efeitos. A máquina ressonadora foi construída com peças elétricas avulsas e luminárias. Os efeitos das criaturas exigiam que os atores fossem cobertos de látex por até 12 horas, causando várias reações na pele e problemas de saúde. Jeffrey Combs, que interpretou Crawford, mais tarde descreveu a experiência como tortura física. Os críticos estavam profundamente divididos. Alguns viram ambições artísticas em Gordon, enquanto outros o consideraram exploração vazia. A Variety chamou-o de um filme de terror macabro e grotesco que de os das nines.
enquanto grandes publicações condenavam seus excessos. Apesar das críticas mistas, desenvolveu um público fiel através de aluguéis de VHS e transmissões noturnas a cabo. Hoje, a Scream Factory oferece a versão sem cortes em Blu-ray e plataformas digitais, restaurando a visão completa de Gordon em toda a sua glória visceral. Espectadores modernos reconhecem From Beyond como um marco no body horror que ultrapassou os limites dos efeitos práticos. O que os censores um dia julgaram extremo para o público é agora celebrado como uma obra-prima do cinema Lovecraftiano, provando mais uma vez que a verdadeira visão artística não pode ser permanentemente suprimida. De carne mutante a sátira alucinante, estes 15 filmes ultrapassaram limites que a elite temia. Agora totalmente restaurados e disponíveis gratuitamente, eles revelam tanto sobre os medos dos censores, quanto sobre seus criadores visionários. Qual dessas obras-primas outrora proibidas mais te chocou? Comente abaixo com o filme que te fez questionar por que ele foi um dia proibido. Numa era de conteúdo controlado por algoritmos, estamos caminhando para uma nova, mais invisível, forma de censura, onde a arte controversa não é banida, mas apenas some do seu feed.